Fala pessoal, beleza? Luciano aqui. Bem-vindo ao canal, né? A galera que é nova aí inscrito no canal, tá? É, Aproveitando, né, o nome do canal Albrooks Técnico, né? Porque a gente não estuda só Albrooks, né? Para quem acompanha o canal aí há mais tempo, sabe que a gente tem bastante estudo ali em análise técnica, tá? Também estudamos outros grandes autores, né? Como o Wyckoff, como o Oliver Velez, né? E, claro, aquilo que consiga somar, né, aquilo que a gente já estuda. A gente, esse ano, né, bateu em alguns pontos também de Smart Money, né, e alguns outros estudos ali com os inscritos. Então, para quem é novo no canal, né, vem daí, né, a ideia do nome, tá? A gente está aqui, né, semanalmente, normalmente, né, para fazer o recap semanal. Como falei, né, talvez alguns finais de semana eu não consiga, tá? Quando eu não tiver, ou quando tiver viajando, ou tiver algum outro compromisso, às vezes vai ficar corrido. E aqui a gente tem, né, esse espaço para estar estudando, né, a metodologia. As metodologias, né, a gente traz a parte teórica, a gente faz o estudo gráfico, né, e a gente tenta pensar em premissas, né, em condições de movimentação do preço a partir de tal movimentação, né? É aquilo que o Brooks fez ao criar toda a sua metodologia, né? Ele fazia o estudo gráfico, né? E a partir do estudo gráfico, né, ele conseguiu, né, criar toda essa metodologia. Lembrando, né, pessoal, o estudo gráfico que ele fazia era de gráfico impresso, tá? Então, para a galera que não faz backtest, né, que às vezes não conhece a ideia de backtest, talvez seja interessante você, né, começar a pensar em realizar, beleza? É, Então, a gente aqui vai estudar mini índice, né? Nos anos anteriores, né, a gente estudava índice dólar, para reduzir e filtrar o tempo que eu passo gravando, né? Eu vou me ater apenas ao mini índice, tá? Nesse ano. E aí a gente conversa sobre contexto, né? E metodologias de estudo, tá? E bora, né? Fazer um 2024 incrível. Esse 2024 incrível, né? Vai depender, claro, do seu esforço, né? Da sua determinação, da sua condição e exposição, né, àquilo que você está buscando, tá? Então, claro, você vai ter que sangrar um pouco, você vai ter que sentar, você vai ter que ler, você vai ter que estudar, né? Sem isso, dificilmente, né, você vai conseguir ter resultados incríveis, né? Beleza? Então, vamos aqui ao que nos cabe, tá? Como falei, né, no vídeo anterior, vou tentar gravar alguns recaps durante a semana, do dia, né, quando possível, tá? Algo um pouco mais breve também, para não tomar tanto tempo durante, né, esses dias de semana, beleza? Então vamos ao que nos cabe aqui. É, Espero que o áudio fique melhor nesse aqui, né? Eu ainda estava mexendo aqui, eu tinha mexido um pouco no meu setup e mudou um pouco as coisas ali no gravador, né? E acredito que o áudio perdeu algumas configurações. Acredito que eu consegui voltar às configurações anteriores. Eu não deixo o áudio muito alto, pessoal, porque se eu aumento demais a captação, ele capta ruído, né? Capta ruído seja do ar-condicionado, seja da própria ventoinha, né? Do notebook e assim vai, né? Então eu reduzo um pouco a ideia de captação de ruído, né? Para que o áudio fique mais limpo aí para vocês também, né? Não fique aquela chiadeira, né? Que às vezes pode acontecer, pelo menos em testes, aquilo me incomoda. Então eu acredito que possa incomodar vocês também. Então eu tento deixar ele, nem que às vezes você precise aumentar um pouco o volume. Eu acredito que seja melhor você ouvir algo mais limpo, né? Do que algo alto com ruído, tá bom? Então, agradeço a galera ali que avisou, né? Porque eu não sabia, né? Para mim, aqui no meu teste na caixa de som aqui que eu fiz, né? Parecia estar bem alto, mas eu sei que às vezes no celular essa dinâmica muda um tanto, beleza? Então, vamos aqui à nossa análise, né, pessoal? E como é nosso primeiro vídeo, né, de recap do ano, vamos aqui ao anual, né? Que acho que acredito seja é, o, o, por onde começar de maneira mais interessante. E aqui a gente também, né? Consegue demonstrar, né, a ideia de que o mercado, né, ele tem, né, aquele sentimento que o Brooks fala, né, que o mercado ele é fractal, né? Que aquilo que a gente utiliza lá no gráfico de 5 minutos, ele tem a mesma validade aqui no gráfico anual, no gráfico mensal, né, no gráfico semanal.
E aí a gente pode tentar tirar alguma coisa disso, principalmente para quem vai operar, por exemplo, ações, né? Então, vamos aqui ao que nos cabe, né? Conversar sobre esse gráfico. No gráfico semanal, no gráfico anual, pessoal, a gente vê aqui uma lateralidade, certo? Por que lateralidade, Luciano? Porque você tem muitas barras sobrepostas, né? E aqui você tem um range bem delimitado. A máxima dessa barra, a mínima dessa barra. A mínima da barra 1, né? Aqui, 2005. E aí você tem esse movimento de alta. E aí depois esse movimento de alta gera uma boa movimentação de baixa. E por que que a gente chama de lateralidade, né? Porque não teve rompimento. Então aqui, ao tentar romper a mínima anterior, né, o mercado falha e retorna a movimentação. Quando ele tenta romper a mínima prévia, tá? Ele falha, aqui você tem uma 2BR, né? E ele volta para dentro da mesma movimentação. Para ter rompimento, a gente quer gap aberto e continuidade, tá? A mesma leitura, como falei, né? A mesma aplicação prática que a gente faz lá nos 5 minutos, a gente está fazendo aqui no gráfico anual. E aí aqui o mercado, né, teve uma excelente barra de baixa, depois retoma, né? Tenta fazer uma 2BR, depois continua a movimentação de queda. Aqui eu tenho um doji, então eu não posso chamar isso aqui de um microcanal, né? Porque eu tenho uma pausa, né, na movimentação do preço, eu precisaria de 4 barras ali, igual a essas 4 barras aqui. Isso aqui sim, né, acaba sendo um excelente microcanal, tá? Um microcanal, né, onde eu tenho fechamentos de barras de tendência. O que é barra de tendência, né, pessoal? Mais de 60% de corpo da barra. Rompendo a máxima da barra anterior, tá aqui a máxima da barra anterior. E aí eu tenho outro rompimento da máxima da barra anterior. E eu tenho um outro rompimento. Aqui não tem 60%, tá? Aqui tem mais pavio. Mas ainda assim, microcanal. Então eu tenho aqui um ciclo forte, né? Um ciclo forte de alta. E aqui eu tenho, né, a perda da mínima, depois de um microcanal. Primeira perda de mínima de microcanal, pessoal, é uma L1, tá? É uma primeira tentativa de retomada dos vendidos, é uma L1, tá? E aí, né, o mercado volta a ficar baixo na lateralidade. Aqui é pandemia, né, pessoal, tá? Aqui é o período de pandemia, né? E período de pandemia, né, criou-se, né, aquele período de pânico, né? Porque isso daqui foi algo que foi drástico, né? Foi algo que aconteceu no mundo. E isso aqui foi uma movimentação drástica. Porém, o mercado ainda assim retomou, né? Mesmo para quem comprasse, por exemplo, nessa perda de mínima, essa L1, ou buscasse padrões, né, de compra, digamos, em tempos menores, né? Levando ali para a nossa realidade, às vezes dos 60 minutos para os 5 minutos, né? Essa L1 ainda, mesmo que você comprasse a primeira perda de mínima, né? Ainda chegou a render, né, cerca de 47 mil pontos, tá? Aqui ainda, de certa forma, é baixo na lateralidade, né? Por que baixo na lateralidade? Porque dentro daquela ideia do que o Brooks fala, né? A gente procura por compra, né, no terço inferior, né, da lateralidade, tá? A gente procura por compras na região do terço inferior e a gente procura por vendas no terço superior. Isso pensando em lateralidade, porque é o que a gente tem até o presente momento. Porém, essa lateralidade apresentou um ciclo bom, né, de alta. Então, a partir desse ciclo, né, seria interessante até mesmo a gente pensar em compras. Ainda pensando, né, na ideia de lateralidade e contagem de barras, eu tenho aqui uma L1, né, ele retomou a movimentação de alta, tá, com essa nova máxima. Quando ele perde a mínima mais uma vez aqui, eu tenho uma L2. Então, eu tenho uma L2 já, né, dentro dessa possibilidade de microcanal que migra, né, para canal estreito, que é aquilo que a gente acaba trabalhando, né, na maior parte do tempo. Que microcanais vão migrar para canais estreitos. Claro que microcanal também pode migrar para outro microcanal, porém, não foi o que aconteceu, né? E aqui, né, para nós, dentro daquilo que a gente estuda, a gente está no ciclo de um canal estreito de alta. Então, a gente tem melhor predisposição a ter movimento de alta do que a ter movimento de baixa, tá? A partir deste microcanal aqui, a gente pensa na ideia de canal estreito. Então, é melhor predisposição a movimentos de alta, tá bom? Então, a próxima, né, tentativa aqui de retomar o mercado, né, seria após, né, a L2, tá? L1 aqui, certo? Deixa eu só marcar aqui para vocês. Então a gente tem a L1 aqui. Quando ele retoma a máxima novamente, a próxima perda de mínima seria a L2. Então aqui a gente está numa L2, tá? Então, se ele retoma a máxima, a próxima perda de mínima seria uma L3. Só que a gente está em uma lateralidade e pensando em estar baixo na lateralidade, mesmo que ele fique baixo na lateralidade, né, a próxima tentativa de retomada pode ser ainda assim boa compra, tá? Comprar baixo em lateralidade, né, é o que o Brooks preconiza, né, como ensinamento, tá? Comprar baixo
né, e sair em scalps, né? Você vai comprar baixo, vender alto, sair em scalps, tá bom? E aí a gente vem aqui para o gráfico mensal, tá? Pra gente dar uma olhada em como é que tá as coisas por aqui, tá? No gráfico mensal, né, dando um pouquinho de zoom aqui para a gente conversar, aqui a gente já tinha falado sobre esse gráfico aqui em outros momentos, né? Tem momentos que eu acabo pegando ali o gráfico mensal, final de mês, né, às vezes. Então aqui, ó, você tinha a mesma ideia, né? Como a gente falou, a gente usa a aplicação prática, né, da mesma metodologia nos demais tempos gráficos. Aqui, né, você tem uma possibilidade de wedge, né, você tem três puxadas de maneira bem clara, né, você tem uma, você tem duas, você tem três puxadas. Ponto, né, de inflexão dessa wedge, né, correto é esse aqui de cima, tá? Do fundo duplo, né, que não teve rompimento. Aqui testou o gap, tá, pessoal? Por isso que eu marquei essa barra, tá? Era um primeiro gap aberto, tinha espaços aqui, tá, de negociação do preço. Aqui, no gráfico mensal, né, a gente vê a aplicabilidade daquilo que a gente acabou de conversar lá no gráfico anual. Eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro barras de tendência, todas elas agora, sim, todas elas barras de tendência, né? Excelente ciclo, certo? Aqui, microcanal, que migrou para um canal estreito de alta. Canal estreito de alta, a gente retoma, né, aquela ideia que a gente pode ter até três barras e pausa ou retomada. Aqui a gente teve duas, isso aqui é uma pausa, né, porque tem muito mais pavio do que corpo. E aqui é a retomada seguinte, duas barras, retomada seguinte. E aqui o mercado ainda fez, né, mais uma vez, né, uma movimentação de três puxadas e que coincide também com a outra wedge um pouco maior. Como assim, Luciano, três puxadas aqui? Eu tenho uma, tenho uma correção, tenho duas, tenho uma correção, tenho três. O Bruce ele cita, né, que muitos movimentos do mercado geram pausa, né, movimentos de três puxadas. O Oliver também, tá? Os dois falam para você parar, às vezes, de comprar de imediato quando você observa essa movimentação de três puxadas. Isso só vai ter continuidade em tendências muito fortes, tá? Beleza? E aí depois aqui, a movimentação distinta daquela que você vinha observando, né? Que aí o mercado te apresenta o quê? Um bom micro canal de baixa, tá? Então, mais uma vez, eu tenho quatro barras, né, de domínio completo dos vendidos, né? Você tem aqui momentum, né, sem correção, né? O que é correção? Quando uma máxima vem acima da máxima da barra anterior, no caso de uma condição de queda. Então, se a barra tivesse vindo aqui, isso aqui não seria um microcanal, tá? Mas foi um microcanal. Microcanal, a gente estuda que ele migra, né, para a ideia de canal estreito. E pensando na ideia de canal estreito, né, eu não vou ver mais do que três barras de alta. Aqui eu tenho uma barra de tendência, doji, barra de tendência, né, e depois a retomada, tá? Pausa, retomada. Então, o ciclo, né, que vinha se apresentando aqui de canal, né, estreito de alta, né, depois do microcanal, ele migrou para um novo microcanal que migrou para um canal estreito de baixa, tá? Aqui nessa pequena movimentação de alta aqui, ele deu uma melhorada, né? Aqui, apesar de tudo, a gente tem um doji, mas depois a gente vê ali algumas barras, né, de tendência de alta. E aí o ciclo, né, para a gente aqui começa a aparecer um pouco mais com uma lateralidade. As médias estão flats, né, pessoal? Não é o melhor cenário, por exemplo, preço médio para essa movimentação deslanchar, como a movimentação de alta. Seria muito interessante para o preço manter esse gap aberto, tá? Que ele não voltasse para dentro, né, desse topo anterior rompido, né? Porque até o presente momento ele ainda está, né, como um rompimento, só que aí a gente está falando do gráfico mensal e ele vai precisar, né, até o final desse mês para isso. Mais um gap aberto, né, ou até mesmo uma barra de continuidade, como essa barra ainda está em formação, né, o mensal. Se ela fecha, deixando um gap aberto e fecha com uma barra positiva, você poderia trabalhar muito bem a projeção desse alvo aqui, tá? Para primeiro alvo, pelo menos, tá? Dessa movimentação. E aí, como a gente falou, esse ponto de inflexão do mensal aqui seria o ponto mais importante, né? Porque ele é a condição da segunda puxada, né? Da movimentação do preço. Aqui a gente já tinha, né, a wedge, tá? E aí aqui a gente tem a wedge com topo duplo, né? Aqui seria, né, um ponto de inflexão de um topo duplo e aqui seria, né, o fundo duplo desta wedge, tá? Então aqui, como a gente falou, a primeira barra, né? Isso aqui a gente conversou nos estudos, né, de Smart Money, né, onde começa, né, movimentos de forte pressão, eles são sempre interessantes.
Por quê? Porque são pegadas, né? Aqui foi o melhor preço dos comprados. Vocês concordam? Porque aqui eles realmente conseguiram bater o mercado pesado, e aí aqui eles já subiram com o mercado, né, como um ciclo extremamente forte. Então aqui eu já tenho um micro canal. Aí eu tenho uma pequena correção, barras amplas, correção barras pequenas, barras amplas, correção barras menores, tá? E aí, né, ele chegou na outra wedge ali em cima, né? Aí já tinha, né, alguns pontos de dificuldade, né? E aí os rompimentos também falham, né? Tá? Então aqui eu tinha a região de melhor preço de entrada para os comprados, tá? E eu tinha todo um contexto, né, aqui de compra também, que é o edge com fundo duplo mais baixo, né? Ainda assim seria, né, uma ideia de um contexto de compra, tá bom? Mercado ainda um pouco mais lateral aqui. M1200, né, flat passando ao meio dos preços, a gente já conversou sobre essa condição. Isso para a gente, né, precisa dar aquele insight de, opa, eu posso estar entrando em uma lateralidade, tá? Então, aqui é importante a gente retomar, né, alguns estudos, né, que a gente vai ganhando conforme a gente vai repetindo, tá bom? Então, a partir daqui, né, a gente precisa ver a formação dessa barra. Isso aqui no gráfico mensal. Depois eu tenho um fundo mais alto, né, a gente já consegue ver a observação, né, da mudança de estrutura, porque eu tinha topo, topo mais baixo, topo mais baixo. E aí eu tinha fundo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Aqui ele retoma um topo, ele é minoritário, tá? É interessante a gente pontuar isso. Por quê, né? E aproveitando, né, como a gente está fazendo a primeira gravação do ano, a gente retomar algumas ideias. Então aqui eu tenho, ó, a movimentação majoritária, tá? De pontos majoritários, ou seja, são pontos de inflexão maiores do preço. E aqui eu tenho uma minoritária. Por que minoritária? Porque ela não chega a ser a mesma amplitude dessa daqui ainda. Então essa daqui é mais relevante do que essa. Essa, essa tentativa de rompimento desse topo é de um topo minoritário. Quer realmente mexer com uma movimentação maior, tem que ser um ponto, né, próximo, né, daquilo que você vem trazendo as movimentações das inflexões, tá? Então esse ponto aqui ele não é o majoritário, ele é o minoritário, você consegue ver que essa perna aqui ela é menor do que essa, tá? Assim como, né, se a gente pensar em toda essa movimentação aqui, né, a gente consegue ver que essa movimentação também aqui em toda essa descida, né, ela acaba sendo algo minoritário, tá? O majoritário, ponto, tá bem aqui, né? Beleza? E mais um ponto, né, pessoal, é que o Brooks traz é que canais de baixa, né, tendem a ser o quê? Boas bandeiras de alta, tá? Então tem um forte impulso, tem uma correção, né, que se desenvolveu ali em três pernas com um fundo duplo e, né, ele pode se tornar sim uma excelente bandeira de alta, tá bom? Aí aqui é interessante a gente observar aquilo que a gente sempre usa como regra, né? É a ideia de falha de rompimento ou, né, rompimento real. Aqui, claro, falha de rompimento, né, um PFR aqui, né, voltando, né, sendo rejeitado aqui por esse topo anterior. E aqui, né, com a nova máxima, com a nova máxima e o edge, né, desse topo aqui, e aqui também era uma wedge, né, eu tenho uma movimentação de três puxados, teve, né, também a falha, é claro, né, a gente não teve a ideia de barra de continuidade, né, tá bom? Então, para isso aqui, acho que o gráfico mensal era isso, né, a ideia, né, de wedge com o ponto de inflexão, né, que se ele conseguir realmente retomar aqui, aí ele ganha, né, aquela premissa de perna 2, aquilo que a gente conversou lá dos 60 minutos, né, que a gente vai ver depois, só que aqui seria, né, no gráfico mensal, beleza, pessoal? Então, a princípio aqui, né, no gráfico mensal, a gente precisa ver a formação dessa barra, confirmado o rompimento, né, dá para trabalhar, né, alvo desse pivô aqui para cima. Lá no semanal a gente até conversou sobre isso, né, beleza? Então, região de melhor entrada dos comprados, né, aqui na região do gap aberto, onde teve a maior pico, né, de pressão, onde eles demonstraram uma mudança de pressão, tá? Então, para eles acaba sendo uma boa região. E tem bom contexto também de compra, né? Você tem uma wedge com fundo duplo, ainda seria, né, um bom contexto de compra, beleza? Então a gente vem aqui agora para o gráfico semanal, ver alguma coisa um pouco mais próxima da gente. No gráfico semanal, né, a gente vê a mesma wedge, né? Eu acho que eu acabei apagando ali, quando eu coloquei no anual, tinha marcação que era marcação anterior, estava para ficar em todos os tempos gráficos. Aí, como eu fui apresentar o anual ali para vocês, vou desmarcar aqui o aplicar só no intervalo atual.
Então aqui, pessoal, a gente tinha, né, um canal de baixa, certo? Aqui a gente vê, né, um canal de baixa bem claro. Esse canal aqui é um canal amplo, né, pessoal, de baixa, ele tem correções profundas, né? Então, tanto compradores quanto vendedores conseguem ganhar dinheiro, né? Uma das características de canal amplo. Canal estreito, né, o Brooks fala para você somente operar de um lado, nunca operar do outro. E aqui, né, no gráfico semanal, a gente já tem um rompimento, né? A gente já pode chamar isso aqui de rompimento, gap, e já tem alvo, né? Que é basicamente aquele alvo ali que a gente estava conversando do mensal. Como a gente ainda tem um número de barras razoável aqui até esse rompimento, ó, a gente tem aqui 19 barras, né? E aqui a gente pode considerar sim esse gap aberto do mensal para a ideia de continuidade. E aqui, mais uma vez, né, a ideia de ciclo, né? A gente pode pontuar aqui algo mais próximo da gente, a ideia de ciclo de mercado. Aqui também tinha uma possibilidade de wedge, né? Eram movimentos de 3 puxadas, né? Uma, duas, 3 puxadas. Aqui ele até chegou a romper. O Brooks fala, né, sobre a falha de rompimento, né, de canais, é, quando ele falha, né, em até 5 barras e retoma, né, de maneira imediata. Só que a gente também tem o rompimento do topo do pivô, né, e o rompimento do topo do pivô nos leva à projeção desse alvo. E o primeiro alvo ele é o de melhor probabilidade, tá? Então, se fosse para trabalhar o rompimento e alvo dessa movimentação, aqui seria realmente uma boa movimentação de alta probabilidade. Por quê? Porque já tem rompimento e gap com o topo, tá? Com esse topo aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui para vocês. Aqui, ó. Então, esse topo, ele é um topo rompido, certo? Essa região aqui acaba sendo até uma região de troca de polaridade, fica um pouco mais claro de observar ali no gráfico diário. E quanto a ciclo, né, a gente vem aqui de um ciclo, né, bom, né, um bom ciclo de alta, então tem aqui uma série de barras aqui de alta, né, e essa série barra de alta teve uma tentativa de retomada, que aqui acabou sendo uma L1, aí ele tem uma continuidade, e aqui eu tenho uma L2. Melhor tentativa para os vendidos de retomar isso daqui seria esperar a L3. Então aqui o mercado pode lateralizar, se ele retoma a máxima e perde mínima mais uma vez, aí sim a gente vai ter a L3. Assim como ele pode retomar a máxima, né, e dar alvo. Como o primeiro alvo acaba sendo um bom momento de projeção, a gente pode ter mais dias de alta, tá? Dentro desse mercado. Então, pensando, né, na projeção de alvo, né, do semanal, não seria, né, algo impossível de se observar do mercado vir, né, te trazer mais dias de alta, ou seja, você vai operar muito mais comprado do que operar vendido, tá? Então, essa é uma ideia de você trazer estudos mais amplos, tá? Para suas operações, tá bom? Então, dentro do gráfico semanal, a gente ainda tem uma boa perspectiva de alta, a gente tem rompimento e a gente tem alvo, tá? Se a gente não tivesse nenhum alvo, aí ficaria bem complexo a gente pensar, por exemplo, em compra, né? Se a gente tivesse, por exemplo, só a falha, por exemplo, da WED, já uma excelente retomada aqui. Como assim, Luciano? Algo assim, ó. Digamos, né, que o mercado chegou aqui nessa região de WED. Você esquece que tem todo esse resto aqui. Deixa eu apagar ele. Você esquece que tem todo o restante dessa movimentação aqui, ó. Tá? Assim, ó. Não há, tem isso daqui. E aí a barra seguinte, quando ele chega ali na região da WED, ele pega e faz isso daqui, ó. Essa barra, né, deixaria o mercado praticamente no modo sempre vendido, porque você está numa região, né, onde você espera que haja, né, uma movimentação de correção, que é uma wedge. 75% das vezes ele retorna para dentro do canal, né? Algumas vezes ele acaba revertendo essa movimentação. Para reverter isso daqui, ele teria que chegar, né, no ponto de inflexão para ter a continuidade, tá, da perna 2, tá bom? Então, se ele fizesse pelo menos isso daqui, ao voltar, né, a subir, ainda assim a gente pensaria, né, em vendas, tá? Por quê? Porque ele renovou a inflexão. Então, pelo menos, né, mais uma perna de baixa, né, a gente poderia esperar, né, dessa movimentação, tá? Então, aqui seria, né, uma reação já imediata, né, essa ideia de wedge, né, MM200, mas não foi isso que o mercado apresentou. Ele tem mantido, né, a ideia do ciclo, tá? E aí aqui a gente tem uma L2, e a partir dessa L2 ela ainda pode ser comprada, né? A L1 é a melhor probabilidade de ser comprada, a L2 ainda tem boa probabilidade de ser comprada, tá? Aí a partir da L3, né, só em fortes tendências, tá bom? Não quer dizer que toda a L3 vai reverter, como eu falei, só fortes tendências, tá? É apenas o melhor momento para entrar, para se pensar em entrar vendido, tá bom? Esperar, né, a ideia da L3, beleza? Então, no gráfico semanal, ainda é uma movimentação bem positiva, tem um retorno MM9. Em vídeos anteriores, né, a gente fala que em forte tendência, o que o mercado faz, pessoal? Ele retorna somente a MM9, ele não chega a retornar a MM20. Se você espera, por exemplo, às vezes
retorno M20 para compra, às vezes não acontece, tá? Então ele acaba tendo retorno MM9, fecha como barra, né, sobreposta. Barra sobreposta é indício de lateralidade e lateralidade pode ter sobe e desce, tá bom? Dentro aqui da última barra, tá? Pensando na última barra. Pensando no movimento macro, temos o alvo ali em 140,444, tá bom? Gráfico diário, pessoal. No gráfico diário, aí a gente, né, retoma ali algumas características de tendência, tá bom? Gráfico diário. O que que é tendência, né, Luciano? Tendência, toda vez que você tem mais do que 20 barras, tá? Aí a gente está falando bastante sobre a metodologia do Brooks. Análise técnica, quando vocês olham para essas médias, né? É um conjunto de médias usados por bastantes traders, né? E aí, né, você, claro, precisa passar um bom tempo utilizando elas para você ter parâmetros, né? Para quem não viu, tem um vídeo aqui no canal, né, que tem 4 funções das médias móveis, né? Como localizadores, né, como magnetos, tá? Então, é interessante ali, se você não conhece, dar uma assistida lá. Então, aqui, a partir de que o preço passou a trabalhar acima da média móvel de 20, e aí ele começa a desempenhar, né, essa movimentação acima da média móvel de 20, aí a gente chama, né, essa movimentação aqui de tendência, tá? Então eu tenho aqui, ó, 19, 20, 21, né? E aí vai, né? A gente teve aqui, ó, cerca de 40 barras acima da média móvel de 20. Então quando ele tem 20 barras acima da média móvel de 20, eu chamo isso de tendência de alta. Quando ele tem 20 barras abaixo da média móvel de 20, eu chamo isso de tendência de baixa. Quando ele tem, né, 24 barras acima, né, a gente faz aquela ideia de trazer, né, o 2HM, que seriam 24 barras, né, no caso dos 5 minutos, né, e das exatas 2 horas. E o 2HM, ele significa isso, né, que são 2 horas trabalhando acima da média móvel de 20. Quando ele retorna a média móvel de 20, a gente tem um setup de compra. E falando dos setups de compra do Brooks, eles não são, né, setups imediatos. Não são setups de aplicação, ele vai tocar 20 e eu vou comprar. Não. Muitas vezes, né, o Brooks ele vai falar de estrutura, daquilo que você já conhece, e que o mercado, né, ele pode levar um tempo, por exemplo, para fazer a movimentação de resposta, tá, a essa ideia de setup, certo? Então aqui, assim como o Wyckoff, né, eles não trabalham setups imediatistas, né, eles trabalham condições de movimentação do preço, né, estruturas de mercado que às vezes te leva a pensar, né, a somar, né, ideias de uma movimentação do preço. Então aqui, né, a gente teve um bom retorno na média móvel de 20, foi o primeiro, né, um retorno real aqui, porque esse daqui, enquanto essa barra estava em formação, aqui ele não tinha tocado, tá, a média móvel de 20. Ela toca quando ela inclina, né, por conta dessa big barra aqui, tá, mas na hora que ela desceu, ela não tocou. Aqui sim, né, você tem realmente o teste da média móvel de 20, aí o mercado apresenta lateralidade, aqui ainda apresenta uma boa reação, né? Aqui a gente havia pontuado ali com o pessoal do, com os assinantes ali, né? Que aqui a gente estava sem correção, a gente teve aqui um topo duplo, né? Um pouco levemente mais baixo, aqui o mercado não estava corrigindo mais. Aqui ele fez uma pequeníssima correção, né? Bem breve. E aí, né? Agora ele faz uma segunda correção. Uma segunda correção aqui é uma H2, tá, pessoal? Deixa eu só desligar esse microfone aqui, essa caixa de som. Então aqui é uma H2, tá? Certo? Então aqui a gente tem uma H2. Então eu tenho aqui uma H1 e aqui eu tenho uma H2, tá? Então uma primeira tentativa de retomar, uma segunda, né? Uma H3 aqui seria uma tentativa de retomada na correção, tá? Aqui a gente havia pontuado, né, que aqui a gente não está num cenário completamente vendedor, né, pessoal? A gente tinha e tem, né, os setups de compra. Então aqui eu tenho, né, um M2B, né, um retorno de duas pernas até a média móvel de 20, tenho 2HM. Esse setup, né, apesar dessa breve reação aqui, ele ainda pode ter algum tipo de movimentação de alta ainda, tá? Por exemplo, em uma H3, digamos que, como a gente falou que o semanal está em barra sobreposta, ele pode tanto subir quanto descer. Por quê? Porque barra sobreposta te dá a liberdade, né, para essa movimentação de alta e de baixa. E aí o mercado pode vir até aqui. O que que seria aqui? Seria uma wedge, certo? Eu tenho aqui uma puxada, uma correção, uma segunda puxada, uma correção. Aqui seria uma terceira puxada. A gente repetiu isso lá no mensal, lá no semanal, que canais de baixa, né, podem ser boas, né, bandeiras de alta. O Brooks cita que canais de baixa são boas bandeiras de alta, tá? E aí eu tenho um forte impulso, tenho um canal de baixa, e às vezes, né, as bandeiras são
apenas, né, laterais, né, divididas só em lateralidade, como aqui, e às vezes eles são em movimentos, né, de correção, né, que você vê de maneira um pouco mais clara essa correção. Aqui é uma correção no tempo, né, uma correção lateral, e aqui uma correção onde leva, né, o preço a níveis um pouco mais baixos, tá? Então, a gente ainda pode enfrentar essa movimentação de wedge. É interessante deixar isso aqui marcado, interessante deixar um alarme aqui. Aqui também é região de troca de polaridade, né, pessoal? Essa região aqui, ó, tá? Você consegue observar que aqui foi um ponto de resistência, aqui foi um ponto de resistência. O mercado voltando para essa região, ele pode entender essa movimentação aqui como suporte, tá bom? E aí a gente pode ter, né, mais a movimentação de alta que a gente vem conversando lá do semanal e aquele alvo lá em 144, tá? Beleza? E aí, por fim, né, a gente vem... Opa, acabei mudando aqui pro... Deixa eu deixar nesse daqui. E por fim, né, a gente vai aqui para os 60 minutos. A gente vai reduzindo o tempo gráfico onde a gente vai estudando, tá? Para a gente ir pensando em ideias. Esses backtests aqui a gente postou, né, pessoal, lá no Instagram. Então, para quem curte, né, a ideia de backtest, quiser acompanhar por lá, né, praticamente diariamente eu acabo postando o backtest do dia por lá, beleza? Então, aqui no gráfico, né, dos 60 minutos, a estrutura havia mudado, né? Aqui é algo já bem próximo, quando ele chegar naquela região de topo, eu tenho aqui uma wedge, tem uma wedge com topo duplo. A gente falou que o wedge com fundo duplo lá no mensal é um setup de compra. Então, o wedge com topo duplo aqui no diário, nos 60 minutos, acaba sendo um setup de venda, né? A aplicabilidade para o lado oposto é o mesmo, né? E aí, a partir daqui, né, a estrutura mudou, né? A partir dessa pequena wedge, lógico que ele já tinha dado bons alvos, né? Que era a região de alvos macro, aqui também era a região de segundo alvo desse rompimento, aqui tinha bastante região de alvo, né? A gente veio conversando com a galera lá dos assinantes, né, sobre isso. E aí, aqui, né, o mercado faz, né, a primeira mudança de característica, né? Você via o mercado fazendo topos e fundos, né, cada vez mais altos, e aí, de repente, né, já com o gap, ele gera uma boa movimentação de baixa, né, mudando várias inflexões dessa movimentação do preço de alta inicial, tá? E aí aqui o ciclo muda, né? Ele muda para topos, tá? E fundos cada vez mais baixos, tá? Exceto aqui, né, que como eu falei, ele renovou de maneira bem discreta, né? E ele ainda assim poderia renovar até um pouco mais, né? A ideia de triângulo expandido, né? Na mudança de ciclo ela não é muito comum, né? Ela não fica mudando em tempo integral. Dá para observar também a característica das barras aqui, tá, pessoal? Você vê que o ciclo predominante, né, é de barras de baixa. Quando você vê barras de alta, né, não passa de 3, então não chega a formar a ideia de microcanal, tá? Ó, eu tenho duas, pausa, tenho 3, né, volta, né, dos vendidos. Então o ciclo em si, né, até agora é um ciclo de baixa, tá? Ainda é um ciclo de canal estreito de baixa, tá? Porque para eu mudar o ciclo, né, para eu sair daquele ciclo que é um ciclo de baixa, eu preciso, né, de um outro ciclo mais forte me demonstrando isso. O que aconteceu aqui, né, como condição de movimentação do preço? O ciclo mudou, Luciano? Ainda não. O máximo que eu vi aqui foi 3 barras já e retomada. 3 barras, retomada. Então eu não tenho aqui agora, por exemplo, um microcanal de alta dizendo, olha, você já tem um ciclo forte. Não, a gente não tem. Então a gente tem uma movimentação, né, que tem mais chances de ter correção, correção profunda, inclusive, tá? Por quê? Porque não mudou, né, o ciclo em si, mas mudou uma característica do preço. Bem aqui a gente teve essa wedge, né, isso aqui a gente tinha também pontuado, a gente tem essa região de wedge, e aí essa wedge deixou um ponto de inflexão, né, mais uma vez, né, trazendo aqui para vocês aqui algo um pouco mais detalhado. Então aqui eu tenho uma puxada, tenho uma segunda puxada, certo? Tem uma terceira puxada de movimentação do preço. Aqui é o ponto dessa inflexão, aqui é o ponto da outra. Opa, desculpa, aqui é o ponto da outra. Tá? Deixa eu só refazer aqui. Então eu tenho uma, né? Tenho duas, tá? E tenho três. Então eu tenho três puxadas. Aqui eu tenho uma inflexão e aqui eu tenho a outra, certo? Quando ele renova esta inflexão, eu ganho uma premissa de movimentação do preço. Porque essa wedge, ela poderia ter sido só uma correção TBTL, 10 barras, duas pernas, opa, 10 barras, duas pernas, deixa eu só voltar aqui para onde ele está. Então, 10 barras, né? Duas pernas, né? E ter continuado a tendência de baixa aqui. Mas não, ele conseguiu renovar essa inflexão. Quando ele renova essa inflexão, né? Eu ganho a premissa de pelo menos, tá?
mais uma perna de alta. O que que seria essa mais uma perna de alta, Luciano? Seria uma nova máxima aqui, né? E não há rompimento, tá, dessa movimentação aqui. Então, não tem rompimento desse topo. Por quê? Porque eu não tenho gap aberto e continuidade. Mas a perna 2, ela pode, como a perna 2 é uma nova máxima, pelo menos, ela pode muito bem vidar esse alvo. Está em 133,345. E aí a gente tem que acompanhar. Se lá em time frames menores o mercado vai nos dar condição de participar na ponta compradora disso daqui, tá? Aqui, né, com a galera dos assinantes pela manhã, a gente havia conversado, né? Só que aqui o mercado fez, né, 60 minutos, ele fez uma movimentação bastante forte de alta, né? Não foi uma movimentação fraca. Né? Aqui a gente vê uma barrinha, né? Mas lá nos 5 minutos a gente vê uma série de uma boa movimentação de alta, tá? E aí a gente até usa a ideia de contagem de barras, né? Que foi o que a gente utilizou lá, que seria a ideia de melhor momento para os vendidos, tá? Então aqui nos 60 minutos, a ideia era que o mercado, né? Fizesse uma correção a partir dessa inflexão, só que ele sobe bastante, vem testar, né, o topo da LTB. Essa LTB, ela nada mais é do que a cópia dessa linha aqui, né, passada para o ponto mais alto, tá? Entre as inflexões, então, certo? Então, aqui, né, é só essa movimentação. Né? Você só faz isso daqui, ó. Você dá um Ctrl C aqui, dá um Ctrl V, e aí você traz essa movimentação para cá. Então, ele veio testar o topo, tá, da LTB, beleza? Do canal, né, que você criou. E aí, agora a gente tem uma movimentação lateral que tem um bom estreitamento. Estreitamento é o que, pessoal? Modo rompimento, né? A gente chama isso aqui de modo rompimento, sempre que a movimentação começa, né, a se estreitar, né, ela está fazendo uma contração da volatilidade, né, para ter a expansão da volatilidade. A gente tem contexto para pensar em si para cima, tá? A gente tem essa região de POC aqui de suporte, a gente tem essa LTA, tá? Então, a gente tem aqui um certo contexto e alvo, né, que o mercado poderia nos trazer por conta da perna 2, tá? Por conta da perna 2. O alvo ainda não é pelo rompimento, é só por conta da ideia de perna 2, tá? Da premissa. Beleza? Então, aqui nos 60 minutos é isso. Médias bem flats. Esse alvo pode demorar mais dias, né? A gente está falando dos 60 minutos. Então, tem que ter essa cautela. Às vezes o mercado vai se realinhar e vai levar um tempo para fazer isso. Às vezes ele vem e chega até aqui. Outro ponto importante, né? O fechamento de gaps abertos. Né? Isso aqui a gente também tinha conversado, né? Que era uma das possibilidades do mercado voltar e fechar esse gap. Né? Do mercado fazer um retorno, né? Até esse gap. De onde estava, né? Naquele momento era cerca de 500 pontos até aqui. Né? Foi bem mais, né? Acabou sendo 1.000 e tantos pontos. Aqui era outro gap que estava aberto, ó. O mercado gosta, né, dessa ideia de fechamento de gap, então é bom trabalhar essas marcações, tá? Para ver, né, se o mercado volta e reage. Aí tem aquela ideia, né, que a gente trabalhou nos vídeos ali para os assinantes ali, de flipar, né, e toda aquela condição. Aí retomando, né, pessoal, eu vou gravar ainda para vocês, eu sei que eu fiquei devendo a ideia de grab ou sweep de liquidez, né, que ficou devendo para a galera de dezembro, então esse vídeo eu vou deixar aberto, tá, quando eu gravar esse vídeo. Eu vou deixar aberto porque eu sei que teve gente que expirou o tempo em dezembro e era para eu ter gravado, né, esse vídeo para a galera lá de dezembro, né, que é aquilo que a gente havia conversado com os assinantes. Mas me enrolei ali no período de férias e acabei não gravando, tá bom? Peço desculpas, né, não é meu modo, né, mas como falei, né, período de férias, familiares em casa é mais complicado, fica um pouco mais complicado. E aí também parei de operar, né, a partir do dia 15 ali. Beleza? Então aqui a gente tem um bom modo rompimento, a gente só tem que ver se esse modo rompimento, né, tem premissa, né, de movimentação para cima. Só tem que ver se essa condição vai ser rápida ou se ele vai, né, se prolongar um pouco mais a lateralidade aqui para, quem sabe, né, vir fazer a perna 2. A premissa a gente tem, tá bom? E aí a gente dá uma olhada aqui no 15 minutos, que é um tempo gráfico que a gente também, né, observa bastante. Por quê? Porque é um tempo gráfico que nos dá, né, mais uma possibilidade de leitura. E aí, às vezes, a leitura aqui nem é para operacional, mas é para ter uma consciência de direção, tá? A gente mantém esses tempos gráficos abertos, né? Para quem me conhece há mais tempo, eu sigo mais ou menos a mesma ideia do Brooks. O Brooks, pessoal, ele fica, né, com o gráfico semanal aberto, com o gráfico diário, com o gráfico do 60, com o gráfico do 15 e com o gráfico do 5. Essa é a tela do Brooks, tá? Se vocês derem uma olhada lá no canal dele, vocês vão observar que essa, né, era a configuração, né, de quando ele estava fazendo. Agora ele já não está fazendo mais tantos vídeos, mas essa era a configuração do seu gráfico. E a partir disso, né, que eu comecei também a utilizar a mesma ideia. Claro que isso no começo é bem difícil, né? Tudo aquilo que você começa que é novo, eu vou tirar os 5 minutos, vou colocar o 15, eu vou ficar confuso. E uma das ideias é realmente gerar essa ideia de confusão.
Porque às vezes, aqui no 15 minutos, você está numa tendência de baixa, e aí lá no 5 o mercado já está indo com uma tendência de alta. Eu falei, opa, eu tenho tempos gráficos brigando, eu tenho tempos gráficos duelando. Aí às vezes você tem tudo a teu favor, você tem o 60 em tendência de baixa, o 15 em tendência de baixa, o 5 entrando ali numa tendência de baixa depois de um pullback. Aí fica mais fácil de você trabalhar. Só que isso leva tempo, você precisa persistir, né, e continuar repetindo aquilo que você vem fazendo para que você tenha, né, uma melhor compreensão, tá? Então, aqui no 15 minutos, né, só trazendo algumas ideias aqui para vocês que a gente conversou, né, nos backtests lá, é que aqui se tornou tendência, né, pessoal? Aqui se tornou tendência. A partir daqui, né, você pode ver que você tem mais do que 20 barras aqui trabalhando abaixo da média móvel de 20. E aí você não tem, só dar um pouco de zoom aqui para vocês acompanharem, e aí você não tem, né, o mercado conseguindo fazer dois fechamentos acima, tá, da média móvel de 20. Então não tem o gap de média. Eu não tenho gap de média, eu tenho retomada, né, da tendência. O mercado tenta fazer gap de média, só uma barra acima da 20, tá? Não tenho gap de média, uma barra só não é gap de média, uma barra só e os vendidos retomarem, quer dizer que os vendidos estão ansiosos e não estão conseguindo, né, deixar tanto espaço para os comprados participarem. Aqui, mais uma vez, ó, o mercado tenta fazer um gap de média, eu só tenho uma barra acima da média móvel de 20, não tenho duas, tá? Então, eu não tenho ainda uma boa expressão nos comprados nessa movimentação aqui do preço. E aí retoma, 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 e finalmente você veio ter gap de média bem aqui, né, onde a gente havia também, né, conversado sobre isso. Como agora há o gap de média, a gente pode chamar isso daqui de primeira expressão, tá? Dos comprados, certo? Aqui também, né, tinha uma premissa de segunda perna, né, pessoal? Ganha também, mais uma vez, a premissa de segunda perna. Eu tenho aqui, né, uma wedge, né, essa wedge aqui ela é micro, é claro. Tinha também a wedge macro lá do 60, então aqui acaba sendo uma região de nested wedge, tá? Cunhas alinhadas. E aí, aqui ficou, né, um ponto de inflexão, tá? Das puxadas menores. E aí o mercado retoma, né? E aí ficava com a ideia de ter mais uma movimentação de alta. Quando a gente tem o gap de média sendo, né, a ideia de um setup de venda, né? Então eu tenho aqui o gap de média, as duas primeiras barras completas, aí ele faz, né, ainda, né, um movimento de três puxadas, né? Eu tenho uma, tenho duas, tenho correção, tenho uma terceira puxada, tem três novas máximas. E aí ele faz uma correção um pouco maior. Aqui, né, pode ser a ideia de MTR, né, aqui no 15 minutos. Uma MTR com fundo mais alto. A MTR, lembrando, né, ela tem as três possibilidades. Ela tem com fundo mais alto, com fundo idêntico e com fundo mais baixo, tá? Ainda assim, né, geraria a ideia de MTR. Então, o gap de média ele precede a ideia da MTR, tá bom? Beleza? É, e aí depois, né, aqui naquele horário de notícia, né, teve um bom movimento de alta, tá bom? Então aqui era a tendência, aqui teve participação dos comprados, né, um pouco mais ativa. Aqui gera a possibilidade de a gente pensar em comprar baixo, né, por conta da possibilidade, tá, de MTR. Então comprar baixo não seria errado. Aqui ficou a região de POC, ficou fazendo uma região de ping-pong, né, no último dia. Ele testa POC aqui, testa POC aqui. As regiões de POC em lateralidade são bem importantes, né? A gente já conversou sobre isso em vídeos anteriores também. Deem atenção a isso nos backtests de vocês. O mercado ficou lateral, presta atenção, né, nessas regiões, tá? Aqui, ó. Falhou rompimento, falhou rompimento. Usem as mesmas regras. Rompimento requer o quê? Gap aberto. Então, para essa região de POC ser rompida, você precisava de mais uma barra assim, né? Não deixando, né, o seu pavio aqui dentro, tá? Uma barra negativa, então, é bem pior. Então, aqui, ó, tem falha, né, da região de rompimento da POC. Aqui tem um rompimento real, tá bom? E aí, por fim, a gente dá uma olhada aqui nos 5 minutos. Aqui, sexta, quinta, quarta, terça, segunda, né? Aqui na segunda-feira a gente abre, né, pessoal, com gap de baixa, tá? Abertura em gap de baixa. Aqui você tinha, né, a possibilidade também, né, de contar movimentos, né, de puxada, né? Você tinha aqui uma excelente movimentação, depois o fundo mais baixo, esse fundo era esse fundo, teve uma correção, depois ele faz uma nova mínima. Aí está a relevância, né, de você contar essa ideia e realizar essa movimentação de três puxadas, tá? Onde estava o ponto de inflexão dessa wedge aqui? Estava bem aqui, certo? Então eu tenho um movimento que eu conheço, um movimento que é característico, né, de movimentação do preço, tá? Eu tenho aqui a condição das puxadas, e aí eu tenho aqui o mercado
né, renovando o ponto de inflexão. Ele renova o ponto de inflexão, volta, faz um fundo mais alto e volta a subir. Tá? Aqui tem o princípio da perna 2, pelo menos. Essa perna 2 desenvolveu muito bem, tá? A movimentação do preço. Aqui fechou na wedge, né? A gente havia conversado que muitas vezes, né, o Brooks ele tem bastante estudo sobre fechamento, né, de mercado e continuidade. Para quem gosta, né, de tentar pegar algumas movimentações pela manhã, só e somente quando isso fizer sentido, tá? Não faça isso de maneira aleatória, todos os dias você vai clicar, não. Você vai poder clicar no dia que o mercado te der um fechamento que você conheça. Nesse dia aqui, o mercado fecha em topo duplo, certo? Eu tenho aqui o topo anterior, então eu tenho aqui um topo duplo, não tem rompimento, é claro, só tem uma barra aqui, e eu tenho um fechamento exato, né, em uma wedge com topo duplo. São dois setups, né, que geram a ideia de correção. Todo topo duplo tem potencial para ser uma lateralidade. O edge tem 75% das vezes a sua retomada, né, o seu retorno para dentro do seu canal, tá? Aqui também, né, você poderia até ligar uma cunha, né, do tipo que é que o Brooks fala que tem melhor chance de sucesso, né? Que são cunhas, né, que vão se fechando, que vão se estreitando, tá? Então eu tenho dois pensamentos aqui que gera uma dificuldade na continuidade, já que 25% das vezes somente o mercado vai ter continuidade nisso aqui. 75% das vezes ele pode gerar, nem que seja só TBTL, mas a TBTL seria um pensamento de vendido, tá? E aí tem, é claro, a inflexão dessa wedge, e se viesse abaixo da inflexão da wedge, você teria perna 2. A questão é que o mercado no dia seguinte já abriu abaixo, né, da inflexão, tá? E aí, né, já abre com uma boa barra de tendência e você tinha o contexto em si, né, aqui para isso. Teve gatilho já aqui, ó, no começo do dia, certo? Teve gatilho aqui, teve gatilho aqui, teve rompimento, é claro, confirmado já pela barra 1 aqui, ó, né? Eu tenho gap aberto, tem continuidade, olha o tamanho do gap que ficou. Aqui fica um gap pequeno, com essa outra barra aqui fica esse gap imenso aqui, ó, tá? Então tem projeção de alvos, né? E aqui ele deu o primeiro alvo, né? Acho que foi aqui na barra 1, o segundo alvo foi aqui, o terceiro alvo foi aqui. Então aqui ele deu todos os alvos desse pivô. E aqui ele também deu, né, o segundo alvo desse pivô maior, né? Que era aqui nessa região, tá bom? Mercado com estrutura de baixa, barras vermelhas, gatilhos de venda e alvo. Então, quando eu tenho projeção e alvo, eu tenho que trabalhar só nessa ponta, tá? Eu não posso trabalhar comprado de maneira alguma. Opa, Luciano, mas tem um gatilho de compra aqui. Não, né? Você acabou de ficar em tendência, tá, pessoal? Né? Aqui, ó. Eu tenho, né, indo aqui para 20 barras de baixa. Eu acabei de ficar em tendência de baixa. Eu vou tentar pegar um primeiro gatilho de compra? Não, né? Eu tenho topo mais baixo, tenho topo mais baixo, topo mais baixo. Ele não retomou o topo prévio, tá? E aí eu vou tentar ser o primeiro a comprar? Não, é melhor eu tentar continuar, né, optando, né, pela venda, né, até que o mercado, né, encontre um ponto de parada. Outro ponto, né, é lembrar que o ED são excelentes pontos de realização de lucro. Então, você vender tendo espaço para chegar na WED, claro que se tivesse, né, uma barra menor, né, aqui, com fechamento aqui, seria muito melhor, porque aí você tem um risco retorno melhor, né, porque você tem todo esse espaço aqui da WED e você tem seu stop posicionado aqui, tá bom? E aí eu tenho setups também de venda na média móvel de 20. Então, eu vou comprar em cima de um setup de venda. Se eu estou com mais de 20 barras, o retorno a 20 é um M2B, um M2S, desculpa. Então, se eu tenho um M2S aqui, eu vou comprar em cima do M2S? Não, posso estar buscando por venda, já que toda a estrutura, né, aqui as barras vermelhas estão te dizendo que você está em uma estrutura de baixa, tá bom? E aí, depois, né, da wedge, o mercado apresentou uma ampla lateralidade. Aqui, né, nos backtests a gente sempre coloca, né, que lateralidades são excelentes para gerar o quê, pessoal? Tendência, tá? Lateralidade gera tendência. Lateralidade é acumulação ou distribuição que gera movimentos mais lineares depois, tá? Então, sempre que você vê uma lateralidade, pense nela de maneira positiva. A questão é que às vezes, né, o mercado ele faz que vai para um lado e vai para o outro, né? E aí entra aquela ideia da gente utilizar sempre a mesma premissa, trabalhar sempre do mesmo jeito, né? Se a gente pontua que isso daqui, né, é a lateralidade, ó, certo? Eu tenho lateralidade. O mercado abre dentro do range, né, da lateralidade. Ele chega até o topo da movimentação. Quando ele chega até o topo da movimentação, Luciano, eu posso dizer que ele rompeu esse pivô aqui, menor, para eu trabalhar com projeção de algo? Não posso. Por quê? Porque a barra seguinte volta, eu tenho uma 2BR, né? Se eu tenho uma 2BR voltando para dentro da minha região a ser rompida, eu não posso chamar isso de rompimento, eu não posso nem ter esperança que isso aqui vá a níveis mais altos. Então eu tenho falha de rompimento aqui, falha de rompimento aqui. Então,
Se eu estou em lateralidade e eu estou alto na lateralidade e está falhando, aqui eu tenho que estar buscando por venda, né? Já que em lateralidades, 80% das tentativas de rompimento, elas vão falhar. Por isso que a gente tem que esperar a confirmação, tá? Por quê? Porque senão você pode entrar no pior ponto possível, tá? É, nessa semana a gente mandou, né, o PDF de ciclos, tá? Para a galera nova lá que ainda não tinha. Leiam aquilo lá e tentem memorizar. E principalmente, né, colocar na cabeça que você não pode comprar alto na lateralidade, você não pode vender baixo na lateralidade. Confirmado o rompimento, dá um jeito de participar, nem que seja pelo minuto, tá bom? Confirmou o rompimento pelo 5 ou pelo 15, né? Se for muitas barras, né? A gente está falando ali de 60 barras ali, talvez seja melhor você esperar o rompimento pelo 15, tá bom? Aí participar, tá? Participar de alguma maneira, pega qualquer gatilho ali do minuto, rompeu, se tiver alvo, participar, tá bom? Aqui não teve rompimento, então você não poderia estar falando em compras e continuidade alvo para cima, tá bom? Para baixo sim, né? Aqui você teve o rompimento intraday, ó, a princípio, o primeiro rompimento foi confirmado por esses gaps abertos aqui, tá? Então você já tinha a projeção desse alvo, né? O primeiro alvo estava mais ou menos aqui, o segundo alvo aqui. E aí, né, teve um bom desenvolvimento, né, de baixo. E deu, né, o segundo alvo da lateralidade, tá? Deixa eu só projetar aqui o segundo alvo da lateralidade. Eu tenho o topo, né, da movimentação, onde ele tentou romper. E eu tenho, né, 100% da lateralidade projetada aqui, né, como alvo final. Também deu o terceiro alvo, também deu esses alvos aqui, né? Cada novo pivô, você pode trabalhar, né, novos rompimentos. Opa, aqui, ó. Então, eu tive aqui esse primeiro alvo, né? Tive aqui o segundo alvo. O terceiro alvo ficou devendo, né? Mas deu o primeiro e segundo alvo. Eu também, claro, né, a partir do momento que eu tenho um novo pivô, né, um pivô bem desenhado, e tem o seu rompimento, eu também posso trabalhar a projeção de alvo dele. Então, aqui ele deu o primeiro alvo, e aqui era o segundo alvo também deste outro pivô. Né? Confluência aqui com o da lateralidade, tá? Bem próximo. Beleza? Então, deu 100% da lateralidade projetada. Então, olha o tamanho do alvo, né? E aí o mercado, né, volta para a lateralidade novamente, né? Voltamos de novo para a lateralidade. Lateralidade é chato? É. Mas aí, a partir do momento que você começa a estudar, né, bastante lateralidade, volta para aquela parte de característica, vê o vídeo de médias móveis emboladas, preço subindo e descendo a 20, é característica de lateralidade, tá? É big up, big down, né? Essa movimentação que ele sobe, bem acima, bem abaixo da 20, é característica de lateralidade, não tem tendência. Não tem as 20 barras, né? Igual isso daqui, ó. Você não vê as barras trabalhando de um lado só, tá? Isso aqui é característica de tendência. Aqui, né, voltou a ser tendência, aqui voltou a ser gap de média, né? Volta para aquela mesma ideia, gap de média aqui nos 5 minutos. Aí ele pega e te gera, né, uma movimentação mais lateral. E aí deixa de ser tendência, tá? Então, frisem, né, a ideia, né, de repetir as mesmas coisas, certo? Então aqui nesse dia foi, né, um triângulo expandido. No dia seguinte, né, a fuga dessa lateralidade a princípio foi triângulo expandido. E mais uma vez, né, se você segue as mesmas regras, né, aqui eu tenho uma tentativa de rompimento, certo? De romper o topo da barra 1. Aqui eu tinha um outro topo, tá? Mas ele já falha até mesmo no intraday, né? Até mesmo com um pivô menor, ó. Eu não posso chamar isso aqui de rompimento, tá? Porque falhou. E depois eu tenho um outro topo, onde ele também tenta romper. Esse rompimento ele também é falso, tá? Eu não tenho o gap aberto e barra de continuidade. Então eu não posso trabalhar a projeção desse pivô aqui, que seria para cima, se ele tivesse conseguido romper, né? Por isso a ideia de esperar a confirmação, tá? Aqui ele falha também a princípio, a tentativa de romper nova mínima. Aqui ele tem a confirmação. Aqui ele confirmou esse rompimento, mas não deu alvo, né, nesse dia. Tá? Na verdade, ele não deu esse alvo, né? Que seria a confirmação deste fundo aqui e deste fundo. Ele rompeu esses dois pivôs aqui e não deu, né, esse alvo aqui, certo? E aí aqui ele faz, né? Deixa eu só apagar alguns alvos que estavam aqui para não ficar muita coisa aqui no gráfico enquanto a gente vai conversando, tá? É, Aqui, né, mais uma vez a gente conversa, sobre a ideia, né, de canais de alta, né, podem ser o quê? Boas bandeiras de baixa, né, pessoal? Aqui ele até abre, né, com gap de baixo, chega bem próximo da projeção desse primeiro alvo aqui, né, ele praticamente veio aqui nessa região do primeiro alvo, faltou ali acho que 5 ou 10 pontos, tá? No dia seguinte, né, ele abre ali a favor, né, da movimentação de queda, tá? E
Mas, né, a gente tem aqui a notícia, né, e retomada dessa movimentação aqui, a ideia do gap, né, ele volta para essa região desse pequeno gap e, né, aqui foi notícia. E essa barra aqui, né, ela tem uma característica peculiar, né, retomando também, né, a ideia dos estudos do Brooks, essa barra sozinha, né, ela deixa o mercado no modo sempre comprado, tá? É essa barra aqui. Ela é uma barra que ela, o fechamento dela, ele fecha acima de, digamos aqui, né, para a gente colocar de maneira correta, dos últimos 100 candles, né? Então, é um fechamento que às vezes no intraday a gente tem um fechamento que ele é maior do que praticamente todos os outros fechamentos anteriores. Essa barra ela deixa o mercado no modo sempre comprado, né? Ela é a saída da lateralidade, se distanciando bastante, né, da região, dificultando muito, né, o retorno e a coragem dos vendidos de fazer essa movimentação reverter, tá? E essas movimentações geralmente elas vêm depois, né, de lateralidade. Então aqui a gente teve a barra 1 do dia como lateralidade. O Brooks ele fala que quando você tem a barra 1 do dia como lateralidade, para você esperar um pouco mais de lateralidade. Então, né, você não poderia, por exemplo, estar vendendo nova mínima aqui, ficaria complicado. Tá? Por quê? Porque se a barra 1 do dia é uma lateralidade, as barras seguintes forem, né, atuar como lateralidade, você não pode mais vender baixo. E você também não vai poder nem comprar alto, tá? Até que isso tenha, né, saído dessa lateralidade. E essa barra aqui foi a barra que realmente sai da lateralidade. Porque aqui ainda está dentro, né, do range anterior, ó, tá aqui, tem topos anteriores, então estou dentro do range anterior. Aqui não. Aqui eu já estou começando a atuar fora de vários ranges anteriores. E aí aqui, né, é um ponto que eu queria conversar com vocês, né, de novo, daquilo que a gente estava falando lá do semanal. Isso aqui a gente usa bastante, né, ali, né, com a galera ali, com os assinantes, né, que é a ideia de contagem de barras. Por exemplo, excelente movimento de alta. O que é isso daqui, pessoal? Aqui é uma L1. A L1, ela tem a melhor predisposição a ter continuidade da movimentação de alta, certo? Então aqui eu tenho uma L1. A segunda tentativa de correção, eu vou ter uma L2. Então ela foi bem discreta, mas ela existiu. Eu tenho um fundo levemente mais baixo do que o fundo da barra anterior. Então tem uma segunda correção. E aí a L3, né, que seria a melhor tentativa de retomada dos vendidos, né, seria a melhor tentativa se a gente quer operar, né, na ponta contrária. Por que operar na ponta contrária, Luciano? Porque lá nos 60 minutos a gente falou que a gente esperava uma correção, tá? É, por conta, né, de ser uma movimentação extremamente contra a tendência e porque, né, ele tinha acabado de renovar a inflexão da WED. Então a gente espera a ideia de correção para poder ter a perna 2 de alta. Então aqui a gente tem a ideia da perna 2 de alta. Então a gente tem a premissa de que o mercado pode vir acima dessa máxima ainda. O mercado fecha aqui em uma nova lateralidade, né? Então tem de novo, né, um novo range. Esse range projetado para cima, né, já daria também uma nova máxima, tá? Então, se ele abre porventura, né, com gap de alta bem aqui, ó, né, acima de toda essa lateralidade, eu abro, eu tenho uma abertura no Fab 4 de compra, eu estou acima da 200, eu tenho a premissa de uma continuidade de movimentação de alta e talvez a gente tenha que pensar rápido para tentar dar um jeito de participar, tá? Por conta daquilo que a gente vem conversando. A gente tem uma premissa de uma segunda perna de alta, tá? É uma premissa, não quer dizer que a gente vai operar cegamente isso. O mercado rompe, a premissa é lá dos 60 minutos, tá, pessoal? O mercado rompe para cá para baixo, né? Num gap de baixa, também vai ser Fab 4 de venda, dos melhores, inclusive. Por quê? Porque a 200 está passando ao meio da movimentação do preço, ou seja, ela é a resistência aqui. Né? Se o mercado abre aqui num gap de baixa, né, rompendo a lateralidade, seria muito interessante trabalhar a projeção de 100% dessa lateralidade aqui para baixo. Tá? A gente tem que sempre pensar entre comprados e vendidos. Não é porque a gente tem a premissa de segundo alvo, de segunda perna, né, para aquela movimentação, que a gente pode comprar em qualquer lugar. A gente precisa ou ter um ciclo forte, ou ter um bom rompimento, tá? Para ir para aquele ideal daquela movimentação que a gente conhece, tá? Então aqui, né, a gente pode deixar já marcado a nossa lateralidade, né? A gente tem aqui, ó, toda essa movimentação aqui sendo uma lateralidade. O rompimento dessa lateralidade vai levar à projeção de alvo, né? Você pode pegar e duplicar, né, se você quiser, que aí seria, né, 100% da lateralidade. E lateralidade, né, o que o Brooks usa, né, é o único alvo, na verdade, que o Brooks usa, né, porque ele só usa 100%, tá? Ele não usa FIBO. Mas FIBO funciona muito bem no nosso mercado, tá? Principalmente para primeiro alvo, né, para ter uma boa probabilidade de acerto. Então, aqui eu tenho, né, essa possibilidade
de abrir com gap de baixa. Esse gap de baixa deixaria o mercado no modo sempre vendido, porque seria um FAB 4 de venda. E aí, lá nos 60 minutos, ele poderia descer um tanto mais para depois vir dar a perna 2. Como falei, não, às vezes não acontece no mesmo dia. Tá? A gente está falando dos 60 minutos, pode levar dias, né? 1, 2, 3 dias. Mas a gente tem uma premissa de uma segunda perna. Isso a gente tem, tá? Isso é um ponto que a gente já pode, né, deixar como algo resolvido. 100%, né, daria ali acima, né, da perna da outra perna. E ainda falando aqui, pessoal, quer participar, por exemplo, de uma L3 e quer entrar em gatilho, você pode usar time frame menor, né? E essa, como falei, a gente só poderia estar pensando em vender por conta de ser, né, aquela ideia de lá nos 60 minutos não ter continuidade, tá, pessoal? Só aqui, ó. Esse aqui é um bom cenário para você estar comprando nos 60 minutos. Você está ainda com preço abaixo das médias. As médias não têm um alinhamento comprador para, por exemplo, esse preço deslanchar. Se isso aqui fosse tendência de alta, nem conte L3, nem para vender, tá? Daria para pensar em vender aquela L3 porque aqui ainda era contra tendência, tá? A gente estava vindo de uma tendência de baixa. Ó. A gente tem aqui, ó, quantas barras aqui? 26 barras. As duas primeiras barras completas aqui em cima são um setup de venda, por isso eu posso tentar vender essa L3, tá? Eu tinha a ideia de um setup de venda e ele nem aconteceu, né? Aqui a princípio ele não chegou a acontecer, ó, tá? Quando que a gente teve gap de média, Luciano? A gente teve gap de média bem depois, tá? A gente tem aqui no 60, ó. Essas duas barras aqui, ó, elas estão completamente abaixo, acima da média móvel de 20, ó. A mínima dessa barra não toca 20, a mínima dessa barra não toca 20. Aqui só tive uma, a segunda volta para 20. Tá? Então aqui eu tenho gap de média. Gap de média é setup de venda. Então ele ainda pode trazer o preço a movimentos de correção, só que dessa vez eu posso pensar em comprar abaixo, em regiões de fundo duplo, né, em região de fundo duplo, eu posso tentar, né, participar disso daqui para a perna 2 de alta, tá? Mas é um setup de venda, gap de média, porque era pós-tendência nos 60 minutos, tá? Então, ali no minuto, né, como eu falei, você até poderia estar pensando, né, em participar dessa movimentação aqui, tá? Por aqui pelo 1 minuto ou pelo 2 minutos, né? Que você teve, ó, gatilho de venda. O que é isso daqui, pessoal? É um excelente micro canal, né? Barra fechamento tendência, 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 tendência. Então eu tenho aqui, né, um excelente micro canal. Aqui eu tenho uma H1 sintética, né? Que a gente sabe que não é real, mas em time frame menor ainda teve correção, né? E aqui só que eu fui ter, ó, uma H1. Essa H1 falhou, teve continuidade. Aqui teve uma H2, falhou. Aqui na H3, né, ela deu uma correção um pouquinho melhor, beleza? Mas aí, a partir daqui, né, ele gerou um movimento de queda, né, excelente, né, mais de 1.000 pontos, tá? Então, se você tivesse participado, seja pelo 1 minuto ou seja pelo 2 minutos, né, esperando um gatilho, né, na verdade foi até mais que isso, né? Foi isso aqui mesmo, né, um pouco mais de 1.000 pontos, tá? Pelo 2 minutos, pessoal, né? É que no 5 vai demorar, né? A não ser que tivesse tido uma barra excelente já de retomada. Pelo 2 minutos você teve gatilho de venda aqui também, tá bom? Só que, como falei, você está somando contextos, né? Não use isso numa tendência de alta no 60, uma tendência de alta no 15, tendência de alta no 5. Todo mundo em tendência de alta você está tentando vender L3, mesmo que seja pelo 1 ou 2 minutos. Vai dar errado, tá? Você tem que somar os contextos para que você consiga ter um pouco melhor, né, a ideia de probabilidades, tá bom? Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Para a galera do grupo lá, né, que são os assinantes, quando vocês tiverem dúvida, né, me mandarem dúvida, eu vou tentar responder em vídeo, tá? Nos vídeos de finais de semana que eu for gravar. Ou, né, naqueles pequenos recaps ali que eu falei que eu vou tentar fazer alguns recaps mais curtos ali, quando possível. Beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso. Desejo a vocês, né, um 2024 incrível. Espero que vocês estudem bastante, né, porque estudar vai ser o único caminho entre vocês e o resultado incrível, tá? Obrigado aí. Quem gostou do vídeo, né, curta, compartilha aí com os amigos, para que a gente possa, né, continuar produzindo. Como eu falei para vocês, né, minha ideia na verdade não era nem produzir mais vídeos, né, acabei continuando produzindo porque tem uma galera que é assinante, já está comigo há mais de ano, e a gente acaba, né, criando ali um laço, né, com essas pessoas ali. A gente vai se aproximando um pouco mais delas e mais em respeito, né, a essas pessoas, assim que a gente acaba não realmente parando de vez.
produzir, né, conteúdo, pessoal, é um negócio mais cansativo, né? E a gente vai, né, com o tempo mudando alguns ideais, né? Se vocês observarem aí em períodos anteriores tem vídeo postado, né, quase todos os dias, né? Isso em anos anteriores. E aí a gente vai, né, dando uma pausa nisso, né? A gente vai focando um pouco mais às vezes nas próprias operações do que em produção de conteúdo e em ganhar tempo, né, pessoal? Beleza? Então, um forte abraço para vocês. Espero que o áudio tenha ficado bom. Fiquem com Deus aí. Valeu, pessoal. Até mais.